Jornal Band Cidade. Oferecimento Hyundai Urca. Falou Hyundai, falou Urca. Assalto termina em morte no bairro Minas Gerais, em Uberlândia. Sempre um assalto tentado, né, que culminou com a reação dessas pessoas, desses clientes. Mulher é encontrada morta dentro de um latão de lixo. Chegou no local, ela estava dentro de um latão de lixo e possivelmente já tinha uns 2 dias. Avenida Rondon Pacheco vira palco do esporte no final de semana. Um espaço seguro e bastante amplo, a iniciativa é muito positiva. O RT e Uberlândia fizeram o clássico regional no final de semana. O Band Cidade desta segunda-feira está no ar. Boa noite. A morte de um adolescente de 16 anos chamou a atenção no bairro Santa Rosa, aqui em Uberlândia, na madrugada de hoje. De acordo com a polícia, o jovem morreu após inalar gás butano, perder a consciência e cair no chão. A polícia informou que o menor estava sozinho, inalando o fluido usado em isqueiro de dentro de uma lata quando perdeu a consciência. O garoto ainda foi levado para o hospital de clínicas, onde chegou com ferimentos no queixo e sangramento na boca. E o final de semana foi violento na região. Em Uberaba, um pedreiro foi assassinado depois de furtar na obra em que trabalhava. Aqui em Uberlândia, uma mulher desaparecida foi encontrada morta. E um assalto no bairro Minas Gerais terminou em assassinato. No bairro Minas Gerais, uma tentativa de roubo terminou em morte. Os marginais anunciaram o assalto e os clientes teriam reagido. 2 homens foram esfaqueados e um deles, identificado apenas como Moisés, não resistiu. A outra vítima não corre risco de morrer. Sidney Clementino da Silva, 41 anos de idade, se encontra no Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia e não corre nenhum risco iminente de vir a morrer. Mas já o outro, que tem o nome Moisés, até o dado momento identificado como o apelidado Pezão, esse faleceu. A princípio um assalto tentado, né, que culminou com a reação dessas pessoas, desses clientes, né, terminando aí com uma pessoa morta, infelizmente, né, falecida, e a outra vitimada foi socorrida até o PS da UFA, onde se encontra sob medicação. Em uma estrada vicinal próxima a Uberlândia, a polícia encontrou o corpo de Késia Freitas Cardoso. Segundo a polícia, ela foi morta a facadas. O corpo estava dentro de um latão de lixo. A gente chegou no local, ela estava dentro de um latão de lixo e possivelmente já tinha uns 2 dias. Já estava lá abandonado. Em Uberaba, um pedreiro virou o 4º homicídio do ano na cidade. De acordo com a polícia, ele teria furtado na obra em que trabalhava e foi assassinado. O 4º homicídio de Uberaba foi registrado na noite de sábado neste imóvel localizado no bairro Jardim Triângulo, precisamente na Alameda Oswaldo Leal. Aqui estava o pedreiro Marcos Martins Moraes, de 31 anos, acompanhado de familiares, quando chegaram 6 indivíduos armados com pedaços de madeiras, garrafas e garfos e passaram a agredir o pedreiro brutalmente. Devido aos graves ferimentos, ele acabou falecendo no local. A esposa do pedreiro, que tentou intervir, também foi agredida, ela foi socorrida e passa bem. Logo após o trabalho da perícia técnica, o corpo do pedreiro foi encaminhado para o Instituto Médico Legal da cidade de Uberaba para exames complementares. E depois, a liberação do corpo aconteceu para os familiares, para velório e sepultamento, que aconteceu na manhã desta segunda-feira. O 4º homicídio no final de semana em Uberlândia foi de um jovem de 17 anos. O rapaz estava internado no Hospital de Clínicas da UFO desde o dia 9 de janeiro. Ele havia sido baleado na Avenida Monsenhor Eduardo. E um acidente grave foi registrado na MGC 462, em Perdizes, no Alto Paranaíba. Um homem de 39 anos morreu depois que o carro em que ele estava foi atingido por um ônibus. De acordo com a Polícia Militar, a vítima estava dirigindo o veículo e, ao sair do bairro Morada Nova, não percebeu o ônibus e foi atingido. O ônibus seguia sentido Patrocínio, a vítima morreu no local. Os bombeiros foram acionados para retirar o corpo, que ficou preso às ferragens. Ele foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Araxá. Agora, a saúde. Em Uberaba, um gesto solidário tem chamado muita atenção. Gabriela, são mulheres ajudando mulheres? Boa noite. Boa noite, Natália. É verdade.
Em Uberaba, um trio de empresárias realizou um projeto de encher os olhos e também o coração. 12 mulheres que enfrentam ou enfrentaram câncer posaram para o calendário de 2015. A ideia é mostrar estas histórias de superação para ajudar outras pessoas que passam pelo mesmo problema. A farmacêutica Denis Leia é a estrela de janeiro. Há 2 anos, ela enfrentou um câncer no intestino e outro no pulmão. Durante o tratamento, ela nunca perdeu a esperança. Manteve todas as atividades diárias, inclusive o emprego. Encarei mesmo como se eu não tivesse tido a doença. Não pensei que eu estava com a doença. Valéria estampa o mês de fevereiro. A alegria e a esperança são os pontos fortes desta mulher, a quem os médicos deram apenas mais 5 meses de vida. Mas já fiz um novo contrato com Jesus, vou ficar aqui, vou vencer. E é uma alegria imensa, renovou, é um recaminhar, né? Reaprender a caminhar com essa notícia. Dulce já se sente curada do câncer que atingiu a tireoide em 2008 e a mama em 2009. A doença a fez enxergar a vida de uma nova maneira. Me senti assim, lisonjeada com o convite, eu acho que as meninas tiveram uma ideia ótima. E com isso desenvolveu, e todas nós que já tivemos um probleminha de saúde, desenvolveu uma felicidade, um momento que nós nos sentimos assim, mais privilegiada, mais mulher. Foi muito bom para nós todos. Neuza tem em sua história outro exemplo a ser seguido por todos. Ela descobriu o câncer de mama durante o autoexame. O autoexame é um caminho, uma abertura para você lembrar que você tem que fazer os seus exames periódicos. Ao todo, 12 mulheres de Uberaba emprestaram a beleza e as histórias de superação para o projeto idealizado pela empresária Elisa Araújo e suas sócias. Toda a renda arrecadada pela venda dos calendários será doada ao Hospital do Câncer de Uberaba, Dr. Elia Angotti. Nós idealizamos um projeto social e achamos que a história do câncer ela deveria ser abordada de uma forma positiva, de uma forma que a gente trouxesse esperança, que a gente trouxesse alegria, que a gente trouxesse mesmo histórias de superação, histórias que deram certo, para que as pessoas se inspirassem e renovassem as suas esperanças diante do diagnóstico, diante do tratamento, diante da dificuldade que é enfrentar a doença. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, aprovou por unanimidade a reclassificação do canabidiol como medicamento de uso controlado e não mais como substância proibida. A maior parte dos diretores da agência ressaltou que não há relatos de dependência relacionada ao uso da substância, enquanto há diversos indícios registrados na literatura científica de que o canabidiol auxilia no tratamento de enfermidades, como a epilepsia grave. Os diretores também ressaltaram que a reclassificação abre caminho para que as famílias que fazem uso do canabidiol não continuem a agir na ilegalidade ou fazer uso de uma substância proibida. Até o momento, o governo federal recebeu 374 pedidos de importação para uso pessoal. Agora vamos para a previsão do tempo para esta terça-feira na região. Em Guarda-Mor, o dia será de sol com poucas nuvens, não chove. A máxima será de 36 graus e a mínima de 22. Em Urucuia, a máxima será de 37 e a mínima de 23. A previsão é de sol sem chuva. Em Lagoa Grande também não deve chover nesta terça. A previsão é de sol com poucas nuvens. Máxima de 37, mínima de 23 graus. Em Itapajibe, a terça-feira será de sol com poucas nuvens, sem previsão de chuva. Máxima 36, mínima 24. Em Pratinha, a máxima será de 31 e a mínima de 19 graus. A previsão é de sol, com poucas nuvens e sem chuva. Os dados são do Instituto Clima Tempo. Pela primeira vez em Uberlândia, a Avenida Rondon Pacheco virou palco do esporte. É o que você vai ver logo depois do intervalo. Quase 7 horas depois do início da interdição da BR-251 em Unaí, região noroeste de Minas, o grupo de aproximadamente 60 pessoas encerrou o protesto pela construção de um retorno próximo à ponte que dá acesso ao bairro Riviera Park. De acordo com a Polícia Militar, os líderes da manifestação se reuniram com o prefeito, Delvito Alves, e esperam firmar um acordo com a administração municipal sobre o caso.
Conforme o sargento Maicon Jorge, o que impede a construção do retorno é uma lei nacional de trânsito. Ainda de acordo com a PM, o congestionamento chegou a 3 quilômetros. Mas desde o início da tarde, os motoristas encontram trânsito bom nos 2 sentidos da rodovia. Os aplicativos para tablets e smartphones são criados para facilitar a vida das pessoas no dia a dia. Eles servem principalmente para aquelas que buscam comodidade e economia de tempo. Em Uberlândia, um shopping da cidade criou esse aplicativo com exclusividade para os clientes que frequentam e, é claro, participam aí das promoções e compras de lojas, que são mais de 300 aqui dentro do estabelecimento. Estou ao lado aqui da Mayra Mendonça, que é gerente de marketing, vai dar explicações para a gente de como surgiu essa ideia. Como que tudo começou? Tudo começou com a iniciativa do shopping de oferecer mais facilidade e comodidade para os consumidores. Então, através do aplicativo, as pessoas têm na palma da mão uma série de funcionalidades. Vamos lá exemplificar para o telespectador. A pessoa que utiliza o serviço aqui do shopping, está no estacionamento, como que ele faz para evitar a fila? Basta que ele tenha o aplicativo, ele faz a leitura do seu ticket de estacionamento e de onde ele estiver, seja de um restaurante, do cinema, ali mesmo ele já pode inserir seus dados do cartão de crédito ou débito e realizar o pagamento com toda a facilidade, comodidade e rapidez. Até o momento, há quanto tempo foi criado e quantas pessoas já teve aí a adesão certa do aplicativo? Nós lançamos o aplicativo no mês de dezembro, já pensando no alto fluxo, então tem quase um mês de lançamento e milhares de pessoas já baixaram, cerca de 3 mil downloads em menos de um mês, onde as pessoas podem ver os trailers, conferir os horários e comprar ingresso e também o pagamento de estacionamento. São os dois que são mais acessados, mas a lista de lojas também é bastante conferido, porque o cliente pode conferir onde fica a loja, se localizar, pegar o telefone, detalhes. Então também é bastante buscada a lista de lojas. Eu baixei o aplicativo nas vésperas do Natal. Véspera do Natal. Isso. Bom, eu acredito que o aplicativo me trouxe muita facilidade. Primeiro que eu posso acessar as informações do shopping e também a comodidade na hora de pagar, principalmente comodidade na hora de pagar o estacionamento, porque me dá a praticidade de poder pagar o estacionamento enquanto eu estou saindo do cinema, enquanto eu estou saindo de algum restaurante. Outro dia mesmo eu estava saindo do cinema, paguei o estacionamento através do aplicativo, já fui direto para o carro e já estava liberado. Se você está à procura de uma vaga no mercado de trabalho, prepare lápis e papel. Hora de ficar por dentro das principais oportunidades de emprego oferecidas pelo Cine de Uberlândia. Uma vaga para pesquisador de preços, salário R$ 1.068,60 mais benefícios. 3 vagas para promotor de vendas, salário R$ 830 mais benefícios. 150 vagas para operador de processo de produção, salário R$ 940 mais benefícios. Uma vaga para técnico de manutenção eletrônica, salário R$ 1.377,61 mais benefícios. Uma vaga para conferente de mercadoria, salário R$ 1.300 mais benefícios. 2 vagas para mecânico de manutenção de máquina industrial, salário R$ 1.800 mais benefícios. Uma vaga para empacotador, salário R$ 888,17 mais benefícios. E 6 vagas para operador de caixa, salário R$ 822,17 mais benefícios. O Cine de Uberlândia fica na Praça Tubal Vilela. Pela primeira vez em Uberlândia, a Avenida Rondon Pacheco virou palco do esporte. Centenas de pessoas passaram por lá e aproveitaram bem a manhã de domingo. Skate, bicicleta, corrida, dança, patins. Muitas modalidades concentradas em um só local, onde a palavra de ordem era saúde. Segundo pesquisas, a média de sedentarismo no Brasil é maior do que a média mundial. Mais da metade da população adulta brasileira se encaixa nesse perfil. Então, ações como essas, que incentivam a prática de esportes, podem ajudar o uberlandense a não fazer parte desta estatística. Para que o projeto pudesse sair do papel, estudos foram feitos pela Prefeitura, inclusive sobre o tráfego no local. Com a redução no fluxo de veículos em até 85% aos domingos, a Secretaria de Trânsito e Transportes mapeou alternativas para os condutores. Tivemos com a equipe nossa da Diretoria de Planejamento, a própria presença nossa, com dos agentes de trânsito, onde tivemos, por exemplo, um contato com os comerciantes e as pessoas que vivem no entorno.
para que essa intervenção ela causasse o mínimo de impacto no local. Houve um trabalho aí de 4 meses, que foi primeiro reunião de modalidades esportivas, depois foi consulta popular através de um abaixo-assinado eletrônico, onde a adesão foi grande. Posteriormente foi a busca de sensibilizar o poder público e, graças a Deus, a prefeitura acreditou no projeto, o prefeito foi muito receptivo, o secretário deu toda essa estrutura para a gente, quer dizer, não causando nenhum tipo de custo, de ônus para o poder público. São cerca de 2 quilômetros entre a Avenida Francisco Galassi e a Rua Olegário Maciel, que ficarão interditados todas as manhãs de domingo do ano, para que o cidadão tenha mais uma opção de prática de esportes. Uma iniciativa aprovada por quem passou por lá. Um espaço seguro e bastante amplo, a iniciativa é muito positiva. É um espaço a mais que o esporte skate ganha para Uberlândia, além das pistas de skate que já tem. Achei muito interessante pensarem assim na população, né? Para mim, que tenho 2 filhos, está sendo ótimo. Eu acho muito bem pensado, eu acho que tem que ser mais incentivado pela população, é uma iniciativa muito boa para a prática de esporte. Aprovada também pelos empresários da região. Nilson Carvalho é sócio proprietário de uma empresa no trecho interditado e entrou no clima, distribuindo água e toalhas e provendo proteção para quem passava. Nós achamos excelente, porque a Rondon, nós somos carentes com espaço para esporte, para a prática de esporte, e é um domingo que você vai utilizar somente uma parte da manhã. Você vai ver em instantes aqui no Band Cidade as notícias do futebol. O RT e Uberlândia fazem amistoso de olho no Campeonato Mineiro. Fique com a gente, eu volto já. O Band Cidade está de volta para falar de futebol. Boa noite, Ronei. Tivemos um clássico regional no final de semana. Boa noite, Natália. Boa noite a todos. Em Patos de Minas, a União Recreativa dos Trabalhadores, a URT, enfrentou o Uberlândia Esporte Clube. O amistoso é um preparativo das 2 equipes para a disputa do Campeonato Mineiro de 2015. O jogo começou com o Uberlândia partindo para cima da URT. Mas não demorou muito para o Pato reagir e criar boas oportunidades de gols. Aos 35 minutos, Bruno Formigoni lançou para Robson dentro da área. Ele tirou do goleiro e abriu o placar para o time da casa. URT 1, Uberlândia 0. No segundo tempo, todos os jogadores da URT foram substituídos e o time da casa passou a tocar mais a bola e administrar a vitória. O Uberlândia tenta reverter o placar e cria mais oportunidades. O empate veio aos 30 minutos, após uma falha da defesa do Pato. O goleiro Matheus ainda faz boa defesa, mas depois do bate-rebate na área, Fábio chuta rasteiro e deixa tudo igual. Fim de jogo, é hora de os técnicos avaliarem as atuações das 2 equipes em campo. Eu acho que o jogo foi bom, foi 2 tempos distintos, nós trocamos as duas equipes, no primeiro tempo e no segundo tempo. As 2 equipes, tanto no primeiro como no segundo, criou várias situações de gols. Mas no segundo tempo a equipe do Uberlândia teve um domínio melhor de jogo, trabalhou melhor a bola, o que faltou na nossa equipe. No primeiro tempo a equipe teve esse volume e criou N situações de gols. No segundo tempo não tivemos esse volume de jogo, mas criamos várias situações de gols. Olha, eu acho que a gente tem que avaliar 2 tempos distintos, né? A RT fez um bom começo de jogo, acho que até a casa dos 20 minutos nós tivemos eles rodando muita bola, com uma qualidade, né, técnica muito boa. Eu gostei do que eu vi do time deles, mas eles têm um campeonato e nós temos outro. Eu pedi para que mantivesse a postura mesmo se a gente tivesse saído atrás, como foi o caso, né? Saímos atrás de um erro, não foi nenhuma jogada tão planejada, mas enfim, a gente acabou saindo atrás.
É bom lembrar que o Uberlândia Esporte está se preparando para a disputa do módulo 2 e a URT para o módulo 1. E nessa fase de preparação, o que menos importa é o resultado. O importante é a oportunidade que os técnicos têm de observar os seus jogadores. E a equipe do Uberlândia Esporte estreia no módulo 2 no dia 15 de fevereiro. Antes, terá mais 2 amistosos. No próximo sábado contra o Comercial, no Parque do Sabiá, e também no dia 29 contra o São Paulo, no Parque do Sabiá. Hoje à tarde, representantes do Verde reuniram-se com bombeiros, Defesa Civil, CETRAN e Polícia Militar para acertar os últimos detalhes desse jogo. Os ingressos para a partida entre Uberlândia e São Paulo variam de R$10 a R$40. O jogo será no Estádio Municipal João Avelange, na quinta-feira, dia 29 de janeiro, às 7 horas da noite. E nessa fase de preparação, sem dúvida nenhuma, esse jogo será muito importante, já que deve ser o último antes da estreia do Uberlândia e, portanto, uma grande possibilidade do técnico Paulinho McLaren avaliar o estágio da equipe, né, que já fez 2 amistosos até agora, jogou contra o Mirassol, empatou, jogou contra o RT, empatou e ainda terá mais 2 jogos pela frente contra o Comercial e contra o São Paulo. Portanto, partidas importantíssimas para a definição dessa nova equipe do Uberlândia Esporte com jogadores que vieram do interior de São Paulo. E o Atlético Mineiro treina pesado para a estreia no Campeonato Mineiro de 2015. Alguns jogadores estão na fase inicial de trabalho. A comissão técnica do Galo quer todos prontos e com o preparo físico em dia. Trabalho sempre em 2 períodos, alguns com planejamento um pouco diferente, como o meia Guilherme, que alterna entre o campo e as atividades internas. O Atlético foca para entrar bem no Campeonato Mineiro e manter uma regularidade durante todo o ano. Em 2014, o primeiro semestre foi marcado por várias lesões no elenco. Infelizmente, pelo Mundial, a gente chegou já no final de dezembro, onde que a gente tinha que ter aquele descanso, mas o descanso acabou atrapalhando um pouquinho o nosso começo de ano. O técnico Levir Coupe trabalha em sintonia com a preparação física, que acredita ser fundamental mais tempo de pré-temporada. Realmente, quando você faz uma pré-temporada mais curta, os riscos são maiores de você sofrer lesões, a equipe demorar a engrenar. Mas havia uma justificativa grande que o Atlético vinha do Campeonato Mundial de Clubes, né? Uma das maiores expectativas do torcedor para 2015 é em relação ao atacante Lucas Prato, jogador de explosão e eleito o melhor da Argentina no ano passado. Ele chegou com os outros jogadores. Hoje é mais fácil, né? Os jogadores se cuidam mais nas férias, então eles não chegam em péssimas condições. Praticamente nós vamos ter 3 semanas de treinamentos para o próximo jogo. Vai ter amistoso, depois mais uma semana para o próximo jogo oficial do campeonato. Eu acredito que vai ser o suficiente para que a gente possa iniciar o campeonato em igualdade de condições com as outras equipes. E o Atlético perdeu neste final de semana um dos seus principais jogadores, né, o ídolo da torcida, acabou sendo negociado e, sem dúvida nenhuma, o torcedor do Atlético está aí contrariado com essa saída do Diego Tardelli, um jogador que marcou época no Cruzeiro, conquistou vários títulos, ídolo da torcida. A diretoria fez o possível para mantê-lo para essa temporada, mas ele recebeu uma proposta irrecusável e, sem dúvida nenhuma, vai fazer muita falta, vai ser difícil arrumar um outro jogador para substituí-lo neste momento. A expectativa é que o Prato possa, quem sabe, suprir aí a ausência do Tardelli. E o novo reforço do Cruzeiro, o meia uruguaio Roger Arrascaeta, realizou na manhã de hoje em Montevidéu exames médicos sob a supervisão do médico Sérgio Freire. O jogador deve chegar à capital mineira na próxima quinta-feira para finalizar a avaliação física e assinar contrato de 5 anos. Arrascaeta, de apenas 20 anos, será o 10º jogador uruguaio a vestir a camisa celeste. Ele chega para substituir Ricardo Goulart, negociado com o futebol chinês na última semana. No ano passado, o meia se destacou na Copa Libertadores com a camisa do Defensor Sporting do Uruguai. Em 12 jogos disputados, ele marcou 2 gols. E, sem dúvida nenhuma, há uma expectativa muito grande em relação a esse jogador, embora ele seja muito jovem, tem apenas 20 anos, mas tem a responsabilidade de substituir o Ricardo Goulart, viu, Natália? E, Ronei, tem novidade no basquete de Uberlândia. É verdade, o time de basquete de Uberlândia anunciou o nome do novo treinador para a sequência do NBB. A diretoria uberlandense contratou o argentino Carlos Romano para assumir o cargo. Romano já está em Uberlândia e iniciou hoje o trabalho junto ao grupo de jogadores. O primeiro desafio da equipe sob o comando do novo treinador será na quarta-feira, às 8 horas da noite, em casa, diante do Mogi das Cruzes. Esta será a segunda experiência de Romano à frente de uma equipe que disputa o NBB
Série B. Na última edição da competição, o Hermano comandou o Minas e totalizou 10 vitórias em 32 partidas disputadas. Sem dúvida nenhuma, uma expectativa grande em relação à chegada desse novo treinador. Chega num momento muito difícil, a equipe vem de 9 derrotas consecutivas e ele vai ter que fazer um bom trabalho e se virar para mudar a situação da equipe. Obrigada, Ronei. Uma ótima noite para você. Boa noite para você.